Pronto, vamos lá, gente. Primeiramente, bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática. Estamos aqui na nossa aula 21, nossa penúltima aula do semestre, tá certo? Para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, se for me enviar, não esquece de colocar o seu nome, bem bonito, e a sua turma, tá certo? Primeiro ano A, B ou C. Faça isso que é para me saber de quem é a atividade. Hoje, o objeto de estudo é radiciação. Radiciação, gente, é uma coisa interessante que vai ser cobrado no seu vestibular da vida, vai ser cobrado no Enem, vai ser cobrado em uma ruma de coisa que você for fazer daqui para frente. Beleza? Vou desenhar aqui para vocês o símbolo da radiciação, que é esse daqui. Ó. Todo mundo já vê esse símbolo, não já? Na sua vida? Aqui embaixo eu vou colocar a letrinha A e aqui em cima eu vou colocar um N. Isso daqui é uma radiciação. Vamos aprender o nome desses três elementos? Esse símbolozinho aqui de dentro, ó, que eu vou pintar aqui, ó, esse símbolozinho aqui. Esse símbolozinho aqui, gente, a gente chama de, vou botar aqui uma setinha, a gente chama ele de radical. Radical. O Azinho aqui dentro, gente, vou botar aqui um Azinho, a gente chama de radicando. E o Nzinho aqui, ó, atrepado, né? A gente chama ele de, vou botar aqui o N, a gente chama de índice. Índice, tá certo? Isso daqui é a radiciação. Outra coisa que você tem que saber, essa operação, vou até colocar aqui, ó, observação. Essa operaçãozinha aqui, ela é o inverso, vou colocar assim, ó, a radiciação é o inverso da potenciação. A radiciação é o inverso da potenciação. Tranquilo? Deixa eu dar aqui o exemplo 1. Vamos imaginar certo número aqui debaixo do radical, 81. Quando aqui, gente, o índicezinho que eu falei que é N, né? Ó, não tem nada, isso quer dizer que é um 2, tá certo? Quando não aparece nada, o índice automaticamente é 2. Então, professor, não existe índice 1? Não existe índice 1, viu, gente? Não existe. Professor, existe índice 0? Também não existe. O índice, vou até colocar aqui, gente, o índice, ele tem que ser maior ou igual a 2, tá certo? Não se confunda, só pode ser 2, 3, 4, nunca 1 e nunca 0. Gente, raiz quadrada de 81. Todo mundo corre para o abraço e diz que é 9. Tranquilo? E de onde é que isso daqui é o inverso? É 9 por quê? Porque 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que dá 81. Percebeu aqui o inverso? O expoente 2, ele é igual ao índice, que você viu aqui, que quando não aparece, ele é 2. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é 81. Beleza, gente? É o inverso. Daqui mais um exemplo. Exemplo 2. Eu vou extrair a raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8. É quanto, gente? É menos 2. É menos 2. Por quê? Porque menos 2 ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais, né? Ó. Menos com menos deu mais. E mais com menos dá menos.
2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá aí. Belezinha, belezinha? Não se confunda. Radiciação é o inverso da potenciação, viu, gente? Corre pro abraço e decore isso daí, porque é importante. Antes das propriedades, eu vou colocar aqui embaixo algumas observações. Vou colocar aqui ponto 1. Ponto 1. E vou escrever o seguinte. Vou colocar aqui o meu desenho. A, que é a minha, no meu radicando. Vou colocar aqui um expoente N e um índice N. Gente, isso daqui é a mesma coisa que A se, colocar até assim, ó, o A for maior ou igual a 0. Como assim? Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui, eu aposto que para vocês isso aqui é novo. Para muita gente que está na aula, isso daqui vocês nunca viram na vida, né? Mas presta atenção. Quando você tem um radicando de determinado expoente n, que é igualzinho ao índice n, você pode sapecar isso aqui, gente. Você pode cortar esse n com esse n e sobrar apenas o a. Ó, sobrou apenas o a. Mas se o a for maior ou igual a 0. Se for maior ou igual a 0. Por exemplo, deixa eu colocar aqui exemplo 3. Raiz quadrada, não tem um 2 ali escondido, só que não aparece. De 3 ao quadrado. Gente, isso daqui é 3. Beleza? Por quê? Porque esse expoente 2 corta o índice 2 que está aqui escondido. Como eu cortei, sobrou apenas o 3. Tranquilo? Pronto, é só isso. Basicamente é isso. Mas, se for assim, gente, vamos supor que eu tenho aqui exemplo 4. Gente, um exemplozinho aqui. Vamos supor que eu tenho menos 2 ao quadrado elevado a 2. Olha só o que eu tenho aqui, gente. Eu tenho um número negativo, porém, esse quadrado está elevando tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui, tá vendo? Então, ó, se o meu expoente é par, o que é que vai acontecer? O resultado vai ser positivo. Positivo. Então, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que o resultado ele pode ser cortado para cá e para cá e sobrar o menos 2. Aqui vai sobrar menos 2? Não. Por que não, professor? Porque, ó, vamos fazer aqui devagarzinho. Vamos fazer aqui devagarzinho para você perceber uma coisa. Eu vou repetir aqui esse radical e vou elevar o menos 2 ao quadrado, que é 4. Tranquilo? E a raiz quadrada de 4, você sabe que é 2. Ó, gente, deu positivo. Por que deu positivo, professor? Que bem aqui você me falou que o A tem que ser maior ou igual a 0. Gente, por causa disso daqui, ó. Ou, anota tudo que eu tô falando, pessoal, que isso daqui vai cair na prova. Se eu tenho um determinado número n e o A pertence aos números reais, ou seja, pode ser negativo ou positivo, o resultado vai ser módulo, vai ser módulo de A. Quando ele pertence aos reais, pessoal, o resultado é módulo desse número, módulo desse número. Módulo, gente, é muito tranquilo, ó. Vamos dar aqui um exemplo. Exemplo de módulo, eu tenho aqui menos 2. O módulo de menos 2 é só passar um tracinho aqui de cada lado. O resultado é positivo. O módulo de 2, ó, como ele já é positivo, ele permanece positivo. Isso daqui é módulo, é valor absoluto. Imagina uma reta numérica. Vamos aqui dar um exemplo. Uma retinha, aqui eu tenho a origem, e bem aqui eu tenho menos 2 à esquerda, e aqui eu tenho 2 à direita. E cada intervalo desse aqui é 1 metro. É 1 metro, né? Ó, 1 metro, aqui dá 2 metros. Aqui é 1 metro, aqui mais 1 metro faz 2 metros, né? Imagina assim, você tem aqui uma cidade, vamos supor. Aqui no meio é Fortaleza, um exemplo.
e o bairro do centro está aqui à direita, nesse plano cartesiano. Será que você vai ter que andar menos 2 quilômetros? Vamos supor que isso aqui é quilômetros. Será que se você for andar aqui para o ponto menos 2, você vai estar andando menos 2 quilômetros? Não, porque a gente não anda negativo, gente, a gente anda positivo. Da mesma forma que se eu for aqui para o lado direito, eu vou também estar andando 2 quilômetros. Se eu estou bem aqui no meio, eu vou andar, tanto faz para a direita como para a esquerda, eu vou estar andando. Ou seja, eu vou estar me deslocando e você não se desloca negativo, você desloca positivo. É por isso que o módulo aqui, quando ele é negativo, você simplesmente torna ele positivo. E o módulo, quando é positivo, ele permanece positivo. Tranquilo? Não se agonie não, vai ter uma aula só de módulo, é só para você entender aqui o ponto. E tem mais um detalhe. O índice, para esse caso, tem que ser par. Tranquilo? Para poder isso funcionar, tem que ser igualzinho e par. Se for diferente disso, se for um índice diferente do expoente e for par, aí não pertence ao conjunto dos números reais, pertence a outro conjunto que vocês vão ver no terceiro ano, que é o conjunto dos números complexos. Belezinha, belezinha? Vamos aqui para baixo, para o exemplo 5. Exemplo 5. Que diz o seguinte. Presta atenção. X ao quadrado é igual a 49. X ao quadrado é igual a 49. Pessoal, a ideia nesse caso é pegar esse expoente, que é 2, e passar ele para o segundo membro. Como ele é o inverso, ele vai em forma de radical, não é verdade? Por que isso? Porque a gente vai fazer agora aquele parangolezinho. É a mesma coisa que eu colocar um radical nesse membro e um radical nesse membro, beleza? Você pode fazer isso. Vocês lembram que na equação do primeiro e do segundo grau, você pode colocar a mesma coisa, contanto que seja igual nos dois membros? Você pode fazer isso. Então, eu acabei de fazer. Eu coloquei um radical no primeiro e um radical no segundo. Por que você fez isso, professor? Esse radical não é índice 2? Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Quem é que sobra? Sobra apenas o x. E do outro lado sobrou raiz de 49. Beleza? Como aqui, agora preste atenção, como isso daqui trata-se de uma equação do segundo grau, então admite-se duas raízes reais. Se admite duas raízes, pessoal, então a raiz quadrada de 49 satisfaz essa equação tanto na parte positiva como na parte negativa. Então fica assim, gente, mais ou menos 7, beleza? Quando você está trabalhando com a equação do segundo grau. Professor, quer dizer que positivo e negativo satisfaz? Satisfaz, vamos fazer aqui o exemplo. Menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Isso daqui dá 49 positivo, menos vezes menos dá mais. E se ele for positivo, gente, 7 ao quadrado, 7 vezes 7. Isso daqui também dá 49. Beleza? Agora, gente, se por acaso tivesse perguntando assim, exemplo, de preto, né, para ficar tudo igual, né? Exemplo 6. Quanto é a raiz quadrada de 49? Aí você simplesmente coloca 7. Positivo. Entendeu a diferença? Quando você está numa equação do segundo grau, onde tem x ao quadrado igual a 49 ou 64, enfim. Quando você está numa equação do segundo grau, admite-se duas raízes reais, uma positiva e uma negativa, em caso de quadrado perfeito. Mas quando você pergunta numa expressão numérica, por exemplo, né? Raiz de 49, o resultado é apenas um só, o positivo, viu, gente? Tranquilo? Não se confunda. Muita gente se confunde nisso daí, muita gente mesmo. Então, arrocha nisso daqui. Isso daqui é importante, muita gente se confunde. Vamos aqui para o exemplo 7.
Vou perguntar assim para vocês. Quanto é menos, olha só que o menos está para fora. Raiz cúbica, um 3 de índice, de 8. Quanto é que dá isso daqui? Deixa eu fazer logo aqui o 8. Exemplo 8. Quanto é, ó, o menos para fora, raiz quadrada de 4? Deixa eu fazer aqui na frente mais 2. Exemplo 9. Quanto é... Olha só, aqui eu estou pedindo, ó, mais ou menos raiz quadrada de 9. Dá quanto? Exemplo 10. Quanto é raiz cúbica de menos 27? Quanto é que dá? E exemplo 11. Quanto é raiz quadrada de menos 36? Vamos lá, primeiro aqui o exemplo 7. Gente, ó, esse menos aqui, esse menos, nada tem a ver com essa expressão. Então, o que é que eu faço com ela? Conservo. Agora, eu vou extrair a raiz cúbica de 8. Que você acertou, querido aluno, é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, tá aí, ó. Por que é que deu negativa? Porque o menos estava fora do radical. Beleza? Agora aqui o exemplo 8. O menos, gente, está fora. Então, eu repito. Raiz quadrada, porque o 2 está escondido, de 4. É 2 também. Pronto. Lindo e maravilhoso. Gente, esse mais ou menos está fora do radical. Então, eu conservo. E quanto é a raiz quadrada de 9? É 3. Porque 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado, é 9. Belezinha? Olha só, gente. Raiz cúbica de menos 27. É quanto, gente? É menos 3. Deixa eu tirar aqui o parênteses, né? Menos 3. Por quê, professor? Porque menos 3 ao cubo vai dar menos 27, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Tá aí, gente, menos 3. Quanto é raiz quadrada de menos 36? Aí, gente, ó, não tem raiz real. Não existe raiz real. Vai ser um resultado imaginário. No se agonei, não. No terceiro ano, eu explico. Não vou explicar agora, que é para você não dar um nó no seu cérebro. Com isso em mente, eu vou escrever aqui uma outra observação. Observação. Quando eu tenho um radical e o meu índice é ímpar, vou até escrever aqui, ó, ímpar. Quando o meu índice é ímpar, ó, tá aqui o x, né? Ele pode ser qualquer número real. Pertence aos reais. Isso quer dizer o quê, professor? Que ele pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser um número fracionário, pode ser um número decimal, enfim. Se o índice for ímpar, ele admite qualquer valor pertencente ao conjunto dos números reais, tá? E se ele for par, gente, ó, se o índice for par, o x ele tem que ser maior ou igual a zero. No exemplo 11 que eu dei, o menos 36, ele é menor que zero. E o índice era par, tá vendo? Ó? Por isso que nós não conseguimos extrair um número que fosse pertencente aos números reais. Não teria como a gente fazer isso, né? Porque o número par, gente, a raiz vai dar sempre positiva. Lembra lá do jogo de sinais? Ó? Deixa eu dar aqui um exemplo. Exemplo 11. Vamos supor que eu quero extrair a raiz quadrada de menos 81. Não dá, gente. Sabe por quê? Porque o 9, vamos supor que fosse menos 9, né?
Na hora que eu pegasse o menos 9 e elevasse ao quadrado, isso daqui seria, ó, menos 9 vezes menos 9, daria 81 positivo, ó, tá vendo? Porque menos vezes menos daria mais. Então, para mim extrair aqui um número negativo, eu preciso usar outra artimanha que não é objeto do nosso estudo de hoje, tá? A gente não vai considerar isso hoje. Alguém comentou? Deixa eu ver. Exemplo 12, tio. Oi, eu botei o quê? 11 foi? Ah, é, mas deixa, apaguei, né? Tá valendo. Tranquilo, gente? Vamos lá. Continuando. Agora, vamos considerar aqui alguns exercícios. Vamos aqui fazer uns exercícios devagarzinho, tá? Atividade, vamos lá. Atividade. D. Primeira questão perguntou assim, ó, raiz quadrada, ó, porque aqui tem um 2 escondido, né? De 25 é quanto, gente? É 5. Esquece o mais ou menos 5, viu? Não é mais ou menos 5. O resultado é 5. Por quê? Vou botar aqui um PQ, né? Porque 5 ao quadrado é 25. Tranquilo? Ó, mesmo índice. O expoente tem que ser igual ao índice. 121. Quanto é raiz quadrada de 121? É 11, porque 11 ao quadrado é 121. Belezinha? Raiz cúbica de 27 é 3, porque 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Deixa eu até botar isso aqui, ó. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Tranquilo? Raiz cúbica de menos 64. Professor, esse menos aqui, dá para resolver? Dá. Se o meu índice for ímpar. E 3, você sabe muito bem que ele é ímpar, né? Então, você acertou, aluno atento, que colocou menos 4. Porque menos 4 ao cubo é menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Que isso daqui dá menos 64. Belezinha, belezinha? O 5 disse o seguinte, raiz décima de 1. Muito bem, você acertou, é 1. Por quê, professor? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 10 vezes o resultado vai ser 1, né não? O 1, ó, ele é neutro na multiplicação. Pegadinha nessa aqui? Raiz décima de 1 é 1, gente. Não tem problema. E a raiz cúbica de menos 1, ó, ímpar. Isso quer dizer que você pode extrair também, sem problema. Você pode extrair um radicando. E vai ser negativo, ó, menos 1. Belezinha, belezinha, belezinha? Professor, se aqui fosse um 2 no lugar do 3, dá para extrair? Não, não dava. Isso ia dar um radicando que não pertence aos reais, viu? Mas como ele é ímpar, arrocha o nó que dá certo. Olha essa daqui, gente. Raiz décima de 10 ao expoente 10. Posso cortar, professor? Pode, ó. Tchuki, tchuki. O que foi que sobrou? Apenas o 10. Então, é 10. Professor, é mais ou menos 10? Não. É módulo de 10. Módulo de 10, ó, ele aqui não está positivo? Só não apareceu, né? Mas é positivo. Então, o resultado é 10 positivo. Belezinha, belezinha? Agora, essa 8 aqui é que é o parangolé, ó. É uma equação do segundo grau. Gente, no próximo semestre, vamos ver equação do primeiro grau e equação do segundo grau. Isso daqui não é nenhum mistério. Esse expoente 2 vai mudar de membro. Em forma de quê? De radical, né? Então, fica como? X é igual
a raiz quadrada de 100. Então, o meu x é igual a mais ou menos 10. Por que é que nesse caso foi mais ou menos 10, pessoal? Porque eu estou trabalhando com uma equação do segundo grau. Somente nesse caso é que eu tenho duas raízes possíveis. Não se confunda, viu, gente? Agora, para completar aqui esse assunto, eu vou colocar aqui mais 3 exemplos que eu vou responder, tá? Deixa eu mostrar aqui um, pronto aí. Vamos extrair, ó, a raiz quadrada de menos 9 ao quadrado. Isso aí dá quanto? O 10, ó. Vamos extrair, tchan, a raiz quadrada de 3 menos raiz de 2, todo mundo ao quadrado. E o exemplo 11, que é assim, ó, raiz quadrada é quadrada de 2 menos raiz de 5, todo mundo ao quadrado. Quanto é que dá isso daqui, gente? Professor, aqui nesse radical, de todo mundo, o índice é 2, porque não apareceu, então o índice é 2. Eu posso cortar com esse quadradinho que está fora? Pode, gente. Você pode cortar aqui, ó. Corta, 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 corta. E o que foi que sobrou, professor? Sobrou o módulo do que está dentro, ó. Módulo. Quem foi que sobrou aqui, gente? Foi menos 9. Então, módulo de menos 9. Tranquilo? Aqui, gente, módulo de 3 raiz de 2, né? E aqui que foi que sobrou? Módulo de 2 menos raiz de 5. Sobrou todo mundo em módulo, né? Agora vamos por parte. O módulo de menos 9, gente, basta torná-lo positivo. O módulo de menos 9 é 9. Pronto, aqui o resultado, 9. Belezinha, belezinha? Agora esse daqui, gente, presta atenção, ó. Eu estou adiantando aqui o conteúdo de módulo, mas vai ter uma aula só de módulo. Aqui eu tenho dentro do módulo 3 menos raiz quadrada de 2. Gente, raiz quadrada de 2 é 1,4 mais ou menos. Né? 1,4? Deixa eu olhar aqui na calculadora. Acho que é 1,4. Peraí. Raiz quadrada de 2. É, ó, mais ou menos. É um número irracional, né? Então, gente, eu vou repetir isso daqui por aproximação, beleza? Eu vou pegar aqui o 3, vou pegar aqui e vou extrair raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 1,4. Vou botar aqui 42, arredondando para cima. Gente, você percebeu aqui uma coisa. O que foi que você percebeu? Ó? Dentro aqui do módulo, o número ele está maior que zero, não está não? Porque se eu pegar aqui o 3 e subtrair o raiz quadrada de 2, ó, ele vai dar 1, alguma coisa, vai dar 1,6 mais ou menos. Então, dentro desse módulo, eu tenho um número que ele é ó, maior ou igual a zero. Não é verdade? Ó? 3 menos 1,42 dá 1,6058, mais ou menos. 1,58, gente, ele é maior do que zero, não é? Quando isso acontece, você conserva os termos do módulo, ou seja, eu simplesmente vou repetir esse resultado. 3 menos raiz de 2. Pronto, aqui o resultado. 3 menos a raiz de 2. Por quê? Porque dentro do módulo deu um resultado maior ou igual a zero. Tranquilo? Agora, no exemplo 11, aconteceu algo diferente. Raiz quadrada de 5, gente, é maior que 2, né não? Deixa eu olhar aqui na calculadora. Ó. É 2,23. Veja só o que está acontecendo. Se eu fosse extrair direitinho, ó, 2 menos... Esse raiz quadrada de 5
ele dá mais ou menos 2,23, ó, tá vendo? Ou seja, o resultado dessa operação dentro do módulo vai ser o número que ele é menor que zero, gente, menor que zero. Isso daqui vai dar mais ou menos, ó, menos 0,23. Não deu menor que zero? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou inverter os sinais que estão dentro do módulo. Eu vou inverter. Esse 2 aqui não é positivo? Ele vai para lá negativo. Esse menos raiz de 5 não é negativo? Vai para lá positivo. Tranquilo? Eu posso escrever assim, mas também eu posso escrever assim, ó. Ou raiz de 5 menos 2. Geralmente, o número que é positivo vem primeiro, tá, gente? Mas, se você encontrar aí no gabarito, né, de uma prova nesse formato, tá errado não, viu? É a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa que tá aqui. Beleza? Pessoal, muita atenção, porque esse conteúdo aqui é bem delicado, viu, gente? É bem delicado. Então, presta atenção que isso daqui vai cair na prova. Para finalizar aqui, gente, eu vou passar para vocês a primeira propriedade, que vai dar tempo ver ela, né? A primeira propriedade. Na outra aula, a gente vê o resto das propriedades. Então, eu vou escrever agora assim, ó. Propriedades. Propriedades. A primeira propriedade diz o seguinte. Primeira, se eu tenho uma raiz enésima, né? Quando aqui em cima é um N, a gente fala enésima, de índice N, beleza? E eu tenho aqui nos radicandos A vezes o B, todo mundo está debaixo do radical, tá vendo? Gente, eu posso fazer isso aqui, presta atenção, eu posso dividir em dois fatores distintos, ó. Eu posso separar o A e multiplicar pela mesmíssima raiz enésima de B. Tá vendo, gente? Eu posso fazer isso aqui. Posso. Tranquilo. Vamos dar aqui um exemplo usando números. Exemplo 1. Vamos aqui extrair a raiz quadrada de 12. Vale, meu pai do céu, raiz quadrada de 12. Não tem não, professor. Não tem não, raiz quadrada de 12. Faça o quê? Gente, preste atenção. Nesse caso, você vai fatorar o radicando. Exatamente, fatora o radicando. Bora fazer isso? Como é que fatora mesmo? Vamos lá, ó. Eu pego aqui o 12, passo aquele tracinho do ladinho dele e vou decompor em números primos. Primeiro eu uso o 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 dividido por 2 de novo dá 3. E o 3 só vai dar por ele mesmo, então sobra 1. Então isso daqui é a forma fatorada do 12, né? Ó. Porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. Porém, eu vou deixar desse jeito aqui, fatorado. Por quê? Porque, gente, ó, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado vezes o 3. Esse 3, qual é o índice, gente? O índice é, quer dizer, qual é o expoente? É 1, né? Não apareceu nada, é 1. Então, eu vou substituir o 12 por essa expressão aqui. Belezinha, belezinha? Então, bora fazer isso. Raiz de 12 é a mesma coisa aqui. 2 ao quadrado vezes 3. Não é assim? Agora, gente, eu tenho, ó, essa situaçãozinha aqui que eu acabei de explicar, ó. Acabou de aparecer, gente. Tá vendo aqui? Apareceu aqui, ó. Índice N, que no caso aqui não aparece, mas eu sei que é um 2. E eu tenho dois fatores, ó. O A faz de conta que é o 2 ao quadrado e o B faz de conta que é o 3. Então, a ideia é transformar em dois fatores distintos. Bora fazer isso, gente? Eu vou dividir, ó. Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes
raiz quadrada, ó, de 3. Lembrando que esse 2 aqui eu não preciso colocar, né? Vou até apagar, gente, para a gente se acostumar. Belezinha? Aconteceu isso. Agora, gente, esse 2, olha só o que eu posso fazer com ele. Cortar, ó. Tchuc! Quem foi que sobrou? Apenas o 2. E aqui, raiz de 3, não posso fazer nada, então eu vou conservá-la. Olha só o que apareceu, ó. 2 que multiplica raiz de 3. Isso daqui, gente, é a mesma coisa que raiz de 12. Alguém já viu esse tipo de expressão em uma prova aí da vida? É muito comum, gente, cobrar nesse formato ao invés desse, raiz de 12. É importante saber fatorar. Vamos fazer aqui mais um exemplo. Exemplo 2. Vamos aqui extrair a raiz cúbica, olha aí, de 864. Pelo amor de Deus, vamos lá. 864 vai ser fatorado. Muito bem. Começa sempre pelo 2, viu, pessoal? 2. 864 dividido por 2 dá 432. Por 2 de novo dá 216. Por 2 de novo dá 108, né, gente? 108. Por 2 de novo dá 54. Por 2 de novo dá quanto? 27. Olha, agora é o número ímpar. Não dá mais por 2. Agora dá por 3. 27 dividido por 3 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Está aqui o número 864 fatorado. Agora eu vou fazer o que, gente? Preste atenção nessa dica. Quando a gente trabalhou com a raiz quadrada de 2, o índice, pessoal, aqui não era 2? Não era 2? Então, a ideia é formar pares. Tá vendo que eu formei um par? 2 ao quadrado? Porque, ó, se eu tinha expoente 2 e índice 2, nessa etapa aqui do processo, eu cortei. Tá vendo? A gente vai fazer a mesma coisa. Porém, pessoal, o meu índice aqui é 3. Então, a ideia é formar trios. Então, tá aqui, ó, tem um trio de 2. Esses dois aqui, ó, não dá para formar um trio, né? Mas aqui eu tenho um trio de 3. Como é que vai ficar então, gente? Esse 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Esse 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Não tem o que fazer com ele, né? E esse 3 aqui, gente, ó, é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então, como é que vai ficar? Pegando aqui debaixo do exemplo 2, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar, peraí que eu vou esticar isso aqui maiorzinho um pouco. Tá aí, né? Vou pegar esses fatores aqui e vou colocar debaixo do radical. Ó. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Tá? Agora eu posso dividir, gente, né? Eu posso dividir, ó, em 3 casinhas distintas. Vamos lá, a primeira casinha, ó. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo, vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Belezinha, belezinha, belezinha? Agora fazemos o quê? Vamos cortar onde dá. Ó. Esse aqui eu posso cortar, sobrou apenas o 2. Esse daqui, gente, eu vou resolver. Ó. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. E esse aqui dá para cortar. Ó. Sobrou quem? O 3. Agora eu tenho 3 fatores. Eu posso multiplicar esse 3 com esse 2. 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6.
que multiplica raiz cúbica de 4. Pronto, tá aqui, ó, fatorei. Aí você corre pro abraço, mata no peito e faz o gol no Richard. Belezinha, belezinha? Tá aí, gente, muito tranquilo. Vou colocar no grupo. Vamos encerrar agora, tá bom? A nossa aula. E na quarta-feira eu vou terminar de explicar e passar a atividade, beleza?